Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Coeficiente de Restituição Colisões no Plano Inclinado. E no vídeo de hoje eu vou refazer o que eu fiz no vídeo passado, certo? Onde eu vou mais uma vez calcular as velocidades V e V', certo? Do coeficiente de restituição. Vou novamente aplicar o teorema trabalho-energia cinética, mas de uma forma um pouco diferente do que foi aplicado no vídeo passado. Então, no vídeo passado, o que nós tínhamos aqui era o quê? Era que a variação da energia cinética do corpo descendo e depois subindo o plano inclinado era igual ao trabalho da força-peso, né? Da força de atração gravitacional entre esse corpo e o planeta Terra. O que nós vamos fazer agora é modificar como nós aplicamos o teorema trabalho-energia cinética. O que é que nós vamos fazer nesse vídeo? Vamos escrever o teorema trabalho-energia cinética dessa forma, onde a força de atração gravitacional entre esse corpo, né, que vai estar descendo o plano inclinado, e o planeta Terra, agora esse sistema corpo-planeta faz parte de um sistema isolado, certo? Onde a gente não considera que a força-peso seja uma força externa ao sistema, realizando um trabalho externo, mas sim faz parte do sistema como um todo. Nessa situação em que esse corpo, o plano inclinado e a Terra fazem parte de um sistema isolado, então não existe trabalho de forças externas, porque não existem forças externas. Então o trabalho da força externa é igual a zero, certo? Nessa situação, você tem uma aplicação direta da conservação da energia, onde você tem que a energia potencial gravitacional, na verdade a variação da energia potencial gravitacional do corpo ao longo, né, dessa descida, a gente vai aplicar e depois ao longo da subida, é igual, somado com a variação da energia cinética do corpo, né, variação da energia potencial gravitacional do corpo mais a variação da energia cinética do corpo, isso daqui tem que ser igual ao trabalho das forças externas, que nesse caso é igual a zero, certo? A gente vai aplicar essa equação, certo, nesse vídeo. E nessa situação, o que é que vai acontecer, né? Quando você quer aplicar energia potencial gravitacional às situações do corpo, né, descendo o plano inclinado e depois subindo o plano inclinado, o que interessa são as distâncias verticais, certo? A altura h com relação à base do plano inclinado, então a gente considera que a base do plano inclinado seria o ponto zero do nosso sistema de referência, certo? E o corpo ele começa a uma altura h com relação à base, vai descer o plano inclinado, vai colidir com o elástico na base do plano inclinado e depois dessa colisão, a gente já sabe que nessa colisão ocorre uma determinada perda de energia e na volta o corpo vai subir apenas uma altura h', ok? Então nós vamos aplicar, assim como no vídeo passado, o teorema trabalho-energia cinética nessa forma aqui, para a situação primeiro da descida no plano inclinado, e após a colisão a gente aplica de novo essa equação para a subida, tá certo? Então, descendo o plano inclinado, a gente tem que a variação da energia potencial gravitacional do nosso móvel, mais a variação da sua energia cinética é igual a zero. Energia potencial gravitacional, né, é mg vezes a altura do corpo, com relação ao nosso sistema de referência, que é a base do plano inclinado. Então, variação é o quê? Seria a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Okay? No final da descida, a altura do corpo com relação ao nosso sistema de referências é exatamente zero, né? Ele vai estar na base do plano inclinado, e no início é h, certo? Então vai ficar mg
abre parênteses, né? Já que mg é comum aos dois termos da variação, vai ficar a altura final 0 menos a altura inicial h. Já a variação da energia cinética do corpo, né? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Na base do plano inclinado, o corpo vai ter velocidade v. No início, ele parte do repouso, tem velocidade 0. Ok? Então, a gente pode reescrever dessa forma, onde esse termo fica negativo, menos mgh mais 1 meio de mv ao quadrado é igual a 0. Passar esse termo para a direita, vai passar positivo, de forma que eu chego, dessa vez, que a velocidade que o móvel tem na base do plano inclinado é igual a raiz quadrada de 2gh. Ok? O que eu vou fazer agora? Aplicar a mesma equação, agora subindo o plano inclinado. Lembrando que eu faço essa distinção porque ocorre uma perda de energia na colisão. Então eu aplico o teorema primeiro durante o trajeto em que não tem perda de energia, já que eu estou considerando que não tem perdas por atrito. Ocorre uma perda de energia e aí o corpo vai subir. E aí na subida, também eu não estou considerando que tem forças dissipativas como atrito. Então, mais uma vez, eu posso aplicar o teorema trabalho-energia cinética, que é uma consequência direta da conservação da energia, tá certo? Então, subindo o plano inclinado, mais uma vez, variação da energia potencial gravitacional do corpo mais a variação da energia cinética do corpo é igual a 0. Na subida, eu vou ter o quê? A altura final menos a altura inicial. A altura final do corpo é a h'. A altura inicial, ele sai da altura 0 após a colisão. Já para a variação da energia cinética, eu vou ter velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Velocidade final, quando ele termina a subida, é 0, certo? Termina a subida numa situação, no estado de repouso. E ele sai, após a colisão, com velocidade relativa de afastamento, v'. Então vai ficar v' ao quadrado. Então eu escrevo que mgh' é igual a mgh' menos 1 meio de mv' ao quadrado é igual a 0. O que eu posso fazer? Né? Posso passar esse mgh para a direita, vai ficar negativo esse termo aqui. Quando eu passar esse termo para a direita, vai ficar negativo. Posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, né? Para não ficar com negativo dos dois lados. Então, eu fico com 1 meio de mv ao quadrado é igual a mgh', de forma que v' eu encontro que é raiz quadrada de 2gh'. E já agora que eu tenho as velocidades v e v', eu posso substituir na equação do coeficiente de restituição. Né? O que é que eu vou encontrar? Encontrar coeficiente de restituição é essa razão, v' sobre v. Raiz quadrada de 2gh' dividido por raiz quadrada de 2gh. 2g na verdade, né? 2g, raiz de 2g é comum aos termos no numerador e no denominador. Posso cancelar. Fico só com raiz de h' dividido por raiz de h. Que eu posso colocar raiz na fração como um todo, né? Raiz quadrada de h' sobre h. Mas o que é que eu já tinha apresentado para vocês? Eu já tinha apresentado antes essa questão trigonométrica e de semelhança de triângulos aqui nessa situação no plano inclinado, né? Trigonométrica é quando a gente aplica a definição de seno e com relação à semelhança de triângulo são essas razões entre esses dois lados, né? Dois lados equivalentes desses dois triângulos, certo? Eu já tinha mostrado para vocês anteriormente que ΔX' sobre H' é igual a ΔX sobre H, ou então o contrário, né? H' sobre ΔX' é igual a H sobre ΔX. E é exatamente isso que eu vou aplicar para obter a mesma equação, como deve ser, né? Eu só estou tomando um caminho físico um pouco diferente, mas a resposta tem que ser igual à mesma, né? Tem que ter coerência entre ao desenvolvimento que a gente fez anteriormente, né? A resposta tem que ser igual. Então, se eu fizer seno de θ lá no plano inclinado, eu tenho que isso é H' sobre ΔX', que é igual a H sobre ΔX, de forma que eu encontro, se eu passar esse H dividindo e esse ΔX'
para o outro lado multiplicando, né? Encontro que H' sobre H é igual a ΔX' sobre ΔX. Então, se eu substituir H' sobre H por ΔX' sobre ΔX, eu encontro que o coeficiente de restituição é exatamente raiz quadrada de ΔX' dividido por ΔX, que é o resultado que a gente encontrou no vídeo passado, aplicando uma versão diferente do teorema trabalho-energia, onde a força-peso era uma força externa ao sistema e, por isso, realizava um trabalho externo, certo? É isso, pessoal, por esse vídeo. Até a próxima.